Olá, realezas, bem-vindas a esta aula do Real, que hoje temos um conto de Lima Barreto. Já todas sabem falar javanês? Aprendi logo. Ah, eu sei como ele. Como ele, eu sei. Usei o mesmo método. Todas leram o conto? Sim. Sim. Karine, também leste? Sim, eu li. Eu li e já conhecia antes. Inclusive, eu também já sei falar japonês como ele. Sim, eu também li. Ah, Li, li, li aqui no intervalo aqui, mas li. muito, muito bem. É curtinho, dava para ler facilmente. Eu vou colocar aqui o texto, deixa eu ver, eu abri agora. Aqui, está aqui, vou colocar o texto, o, o conto, vou compartilhar com vocês. Mas antes de perguntar, quem é que já conhecia? A Ludmila já? Acho que foi só a Ludmila que conhecia, não é? Já Já, sim. já conhecias, Rose? Eu tenho a impressão que na adolescência, mas que quando eu li parecia bem familiar, de algo que eu já tinha lido, mas não lembrava do detalhe, entendeu? Sim, sim, claro. Então agora vou colocar aqui, compartilhar. Não conhecia, pois, Célia. Então, eu antes de li aqui há uns meses que alguém me mandou e achei muito interessante este conto. Então, este conto ele é contado por um narrador, que é um personagem, não é? O narrador aqui é personagem e ele conta uma história que se passou consigo. Aliás, ele até logo na primeira frase, diz que ele contou ao seu amigo Castro, não é? Ele estava contando numa confeitaria, e eu gostei muito desta frase. Contava eu, portanto, certa vez ao meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, às convicções e às respeitabilidades para poder viver. Ou seja, uma bonita maneira de dizer que teve que fazer algumas aldrabices, não é? Gostei desta frase. As partidas que havia pregado às convicções e às respeitabilidades. E então conta que numa dada ocasião, quando esteve em Manaus, foi obrigado a esconder a qualidade de bacharel para mais confiança obter dos clientes que afluíam ao meu escritório de feiticeiro e adivinho. E ele contava isso e dizia o outro que ele levava uma vida bem engraçada. Este personagem, este narrador, personagem chama-se Castelo, não é? Tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Portanto, há aqui um diálogo em que nós sabemos que o ouvinte é o Castro e o narrador é o Castelo. E então, conta que ele gosta de viver assim, portanto, com uma certa adrenalina, num estado de alguma aventura, não é? E que de outra forma não sabe. Ter uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece. Digam-me só uma coisa, vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Sim, 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 com o texto, está bem, obrigada. E ele, então, diz, é engraçado que isto aqui que ele diz também, ele quer dizer, o outro diz, o que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui neste Brasil imbecil e burocrático.
é muito engraçado isto, porque parece que nós temos sempre a sensação que na nossa terra não se passa nada, ah, não é tão interessante como é lá fora, que as pessoas são mais, assim, mais tacanhas, não sei se é uma palavra que se usa no Brasil, tacanhas é pequenas de mente, mas que não se passa nada, não é? E então ele diz que e ele contrapõe, diz, não, aqui mesmo, meu caro Castro, se podem arranjar belas páginas de vida. E imagina tu que eu já fui professor de javanês. E então começa aqui a história que ele vai contar. O outro pergunta, depois que voltaste do consulado? Não, antes. E, por sinal, fui nomeado cônsul por isso, ou seja, foi precisamente isso que o levou a cônsul. E lá eles bebem mais umas cervejas, mais uns copos, e então ele começa a contar. Tinha chegado havia pouco ao Rio, estava literalmente na miséria, e vinha fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro, quando li no jornal do Comércio o anúncio seguinte: precisa-se de um professor de língua javanesa. Bom, eu acho que este pensamento dele foi absolutamente genial, não é? Incrível mesmo de quem está necessitado, o desenrascanço, não é? Desenrascanço é uma palavra que nós usamos muito aqui. Então, o que é que ele pensou? Bom, professor de língua javanesa, não deve haver muitos, ou seja, não deve haver muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar-me. Então, ele pensou, não é? Não deve ter grande concorrência, se calhar, quer dizer, não terei muitos, e ele até pode ter pensado, nem muitos nem poucos, se calhar não tenho mesmo concorrência. E se soubesse algumas palavras, já estava valendo. E então, lá foi ele, foi à Biblioteca Nacional, não sabia que livro iria pedir, evidente, mas acudiu, pronto, lembrou-se de pedir a grande enciclopédia, letra J, a fim de consultar o artigo relativo a Java e à língua javanesa. Dito e feito. E depois, vejam, ele não sabia nada sequer do que era Java e onde ficava. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colónia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo malio-polinésico, possuía uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicação de trabalho sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. E depois, lá foi ele. Espera, deixa só ver se isto aqui, se eu pulei algum. Está em PDF e está assim a ocupar. Mas não dá muito jeito. Assim. Bom, o que ele fez foi estudar o alfabeto javanês, copiava, desenhava, não faço a mínima ideia como é que é o alfabeto javanês, mas ele lá desenhava as letras, era escrevia na areia, enfim, dedicou-se a aprender o javanês, pelo menos a desenhar as letras.
O alfabeto e algumas palavras, exatamente. Bom, então, vejam só, ele estava desesperado, ele não tinha dinheiro nenhum e, além disso, tinha dívidas. Está aqui alguém que depois sabe que é, acho que é onde ele tem, onde ele está morando, parece-me que é. Senhor Castelo, quando salda a sua conta. Sim, exatamente, o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Senhor Castelo, quando salda a sua conta. Breve, espera um pouco, tenha paciência. Vou ser nomeado professor de javanês. Então, ele já se sentia, ele ainda não sequer tinha ido, mas já dizia que seria nomeado professor de javanês. Nomeado. Claro que o outro não sabia o que era, perguntou. Ele disse que era uma língua que se fala lá pelas bandas de Timor, sabe onde é? O outro diz que não sabe bem onde é, mas ouviu dizer que são umas terras que temos lá para os lados de Macau, portanto este devia ser português. Quer dizer, não sei se seria. Era o Império. Como? É dito que é português. É dito que é português. É, lá diz que ele disse-me naquele falar forte dos portugueses. Sim, 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 Temos verdade. um falar forte. Exato, verdade. E então diz, o outro ficou um pouco inchado, não é? Lá é algumas terras que temos lá para os lados de Macau, portanto, do Império Português, e ficou, inclusive, impressionado. O senhor sabe isso, senhor Castelo. E, e então ele voltou a ver o anúncio e decidiu então propor-se, não é? A redigir a candidatura, fez a resposta à carta, deixou lá no jornal, depois voltou à biblioteca, continuou os estudos de javanês. Não fez, diz ele, não fiz grandes progressos neste dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário a um professor de língua malaia ou se por me ter empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Pronto, ele não sabia, o alfabeto javanês não adiantou muito, mas soube alguma coisa sobre Java e sobre a história literária lá daquele idioma. E então candidatou-se, recebeu uma carta para ir falar ao Dr. Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, não sei se é assim que se diz, à Rua Conde de Bonfim. Ele lá foi e, e depois, deixa-me ver o que vocês dizem. Enganou o suficiente para ser nomeado. Então, ele, ele tinha que se candidatar, não é? Mas como ele achava que não havia mais concorrentes, e realmente não havia, né? Ele foi escolhido por não haver mais ninguém, não é? E porque ninguém sabia de javanês, nem sequer quem o avaliava. Bom, ele. É engraçado, aqui diz que lutou muito para arranjar os 400 réis da viagem, que era o dinheiro na altura, e é mais fácil, podes ficar certo, aprender o javanês. Fui a pé, cheguei suadíssimo. Ou seja, este indivíduo, ele estava por tudo. Inclusive, até achava que era mais fácil aprender o javanês do que arranjar qualquer dinheiro, os 400 réis. Foi a pé, pronto, foi a pé. E, e então depois ele foi recebido lá naquela casa enorme, diz que estava maltratada, com algum desleixo, devia haver anos que não era pintada, olhou para o jardim, via a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begónias. Estas tiririca e carrapicho eu não sei o que é, não fui ver. Mas não sei se serão alguns animais. Mas depois já vamos lá.
Carrapicho é um tipo de vegetação que, Ah, que é bem chata, porque ela, por exemplo, se você tiver uma roupa, uma calça, por exemplo, o carrapicho, ele prende, umas bolinhas com... sim, sim, sim. Sim. que prende. Então aqui devem ser ervas daninhas, daquelas que, como é que se diz? Gruda na roupa. Nós temos as silvas também agarra. É aquelas que são quase praga, não é? Que se multiplicam muito, não é? Que são. Ah, ok. Tem uma curiosidade do carrapicho, é que alguém analisaram o carrapicho e inventaram o velcro a partir do carrapicho. Ah, interessante, não De sabia. tanto que ele agarra na roupa. Olha só, obrigada. Oh, oh, eu acho que, não sei se a Renata leu este conto, se calhar não. Não leste, foi não, Renata? Não, está bem, então vamos continuar. Então, ai, o que é que eu fiz? Ok, vamos aqui passar. Bom, ele lá chegou a tal casa, que cheia de ervas daninhas, já a tapar as flores e não sei o quê, bateu, veio por fim um antigo preto africano, cujas barbas e cabelos de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala havia uma galeria de retratos, arrogante senhor de barba em colar. Esperou um instante o dono da casa, tardou um pouco, um tanto trôpego, com o lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o cimonte de antanho, foi feito de respeito que o viu, foi cheio de respeito que o vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Adorei o cabelo de algodão lindo. Está muito bonito, não é? Está muito. Este conto é na fase do realismo e então está tudo escrito com detalhe, mas de uma forma bastante bonita. É bem escrito. Então, lá vai eu. Eu sou, avancei, o professor de javanês que o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu-me o velho. O senhor é daqui do Rio? Do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Fez eu. Fala um pouco alto que sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu. Onde fez os seus estudos? Em São Salvador. Agora esta parte é muito, muito interessante. E onde aprendeu o javanês? Indagou ele com aquela teimosia peculiar dos velhos, aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que o meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante que viera ter à Bahia. Estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador, casara, prosperara, e fora com ele que aprendi javanês. Bom, eu estou a ler, se calhar, vocês conseguem, estão vendo todas, não é? Bem, Está bem, eu vou sim, continuar, depois eu peço a alguma de vocês do Brasil para ler, porque eu não consigo ler com pronúncia brasileira, e, e isto Ok, não é? Queres ler, Ludmila? posso sim, posso sim. Aqui é onde, É, sim, não contava com essa pergunta, né? E ele acreditou. mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades de Canavieiras como pescador, casara, prosperara e fora com ele que aprendi o javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não, não sou, objetei, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele basané, podem dar-me muito bem o aspecto de um mestiço de malaios.
Tu sabes bem que entre nós há de tudo: índios, malaios, taitianos, malgaches, guanches, até godos. É uma comparsaria de raças e tipos de fazer inveja no mundo inteiro. Bem, fez o meu amigo, continua. O velho, emendei eu, ouviu-me atentamente. Considerou demoradamente o meu físico, pareceu que me julgava de fato filho de Malaio, e perguntou-me com doçura: Então está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer. Pois não. O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nesta idade, ainda queira aprender qualquer coisa, mas não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor? Peraí. Ai, ai, Castelo, adiantei eu. Continua? ah, pera. Ah, tu tens o... Sim. Não, não é aqui. Porque Ai, ele queria saber o nome, né? O que eu quero, meu caro senhor? Aí ele, Castelo. ah, Adiantei eu. sim, O nome sim, dele é sim. Castelo. O que eu Ai, quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albenaz, aquele que acompanhou Pedro I quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora um hindu ou siamês que lhe o dera, em Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer, meu avô chamou meu pai e lhe disse: Filho, tenho este livro aqui escrito em javanês. Disse-me quem modeu que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo, em todo caso, guarda-o. Mas se queres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra, faze com que teu filho o entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai continuou o velho barão, não acreditou muito na história, contudo guardou o livro. Às portas da morte, ele modeu e disse-me o que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele, mas de uns tempos a esta parte, tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice, que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender. Se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E, para entendê-lo, é claro que preciso entender o javanês. Eis aí. Continua, Euris. ah, não, deixa estar, obrigada. Depois a gente já senão não, vamos ler tudo. Bom, então ele contou porque que queria aprender, ficou com os olhos com lágrimas, o velho, porque pronto, eram recordações, enxugou os olhos discretamente, e então o Castelo, o nosso narrador, respondeu que sim, e trouxeram o livro. Veio o livro, era um velho calhamaço, um quarto antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras, em um papel amarelado e grosso. Faltava a folha do rosto e por isso não se podia ler a data de impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo envermei, disse o velho barão, que não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio. Ora, vejam, como o outro não sabia inglês, pensou que ele tivesse lido aquilo, não é? Para ele, inglês ou malaio ou javanês devia ser igual, não é? Portanto, já começou a fazer aqui um brilharete, como dizemos aqui. Então, dentro em pouco dava a primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer 4 letras.
Enfim, como está do alfabeto, levámos um mês e o senhor Barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. O que até dava muito jeito aqui ao castelo, não é? Eu acho isto incrível, porque é assim, fez-me logo lembrar uma coisa, isto agora é uma parte, não está aqui. Fez-me logo lembrar uma coisa que o nosso mestre Fabiano dizia muito, na altura, aliás, foi com essa frase que ele me convenceu a, a, a pensar num clube de literatura que deu origem ao Real, e que foi o seguinte: há sempre alguém que sabe menos que tu, alguma coisa. Então este homem não sabia javanês, mas o outro sabia menos, portanto estava valente. Então, vamos lá. Ah, você- Vera mesmo. O- Ah, Ah, posso dizer uma coisa? claro, claro, sim, deixa-me só. Ah, sim. Diz, diz. Vê-se que este escritor está bastante dentro até de aspectos sociais e políticos de Portugal. E ao mesmo tempo com a ironia do sotaque português, também teve graça. Ele diz também uma coisa, ele sabia que nós tínhamos o caso de Timor. Timor era uma província que depois foi dominada por um país que há ali perto e houve uma guerra, foram dominados e depois finalmente tiveram a independência. Um dos primeiros presidentes e que lutaram até tiveram o Prémio Nobel da Paz. E um deles era um bispo, o próprio bispo Timor teve o Prémio Nobel da Paz. E depois há uma coisa muito engraçada, passou-se assim, o velho fica assim, fica com os olhos orvalhados e agarra, podem até rever isso, o seu lenço de alcobaça para pôr o Simonte. O Simonte era o rapé. E havia uns lencinhos que eram feitos quer dizer, próprios até de aldeões daquela zona de Alcobaça, ficaram célebres porque tinham uns bordados especiais e eles guardavam o rapé e também era para depois metiam o rapé no nariz, porque aquilo era posto no nariz, e depois assoavam-se, tinham que ter um lenço, porque depois vinham os restos do rapé. Eu acho que depois quem lavasse aqueles lenços, mas o que eu achei interessante foi a presença do lenço de Alcobaça, que é uma cidade portuguesa que tem um mosteiro, não é? Odília, talvez saibas também explicar bem isto do lenço de Alcobaça. É o pé da Odília, de Leiria. É o pé de Leiria, Sim, Alcobaça. não sei, mas independentemente do lenço ou do não lenço, é o escritor aproveitar para acaba por ser uma forma de verosimilhança e eram objetos e hábitos que uma certa nobreza ou pessoas com outro status social tinham gestos, pronto, que vinham da Europa e o lenço de Alcobaça. Sim, isso tem Olha que muito. interessante que a minha colocou, né? Porque assim, quando eu era adolescente, foi a primeira vez que eu li esse conto, eu não entendi essa parte. Não entendi de jeito nenhum. O que é isso? Cabaças, esse lenço, essa coisa toda. Então a gente sempre passa por cima. Li agora, a segunda vez também não tinha chegado a esse entendimento, não. Mas com o conhecimento de mundo já dá para saber, né? Que era um lenço que ele tinha e que ele colocava em determinado local. Mas Célia trazendo isso é enriquecedor. Porque, assim, ela trouxe uma coisa que quem entenderia que tinha conhecimento dessa parte, dessa época em Portugal, dessas famílias que eram mais abastadas, né, que tinham uma cultura de usar esses lenços dessa forma.
Aí eu achei super interessante. Obrigada, Célia. Porque Olha, você eu só quero perguntar se tirou, vocês me estão tirou a ouvir. Vamos ouvir, sim. Ouvimos? Estão? Sim, Eu só quero dizer que estou a chegar a casa, está mas bem. tenho estado a ouvir. E também já agora que estamos a falar de curiosidades sobre a cidade de Alcobaça, só Sim. para recordar duas coisas. Uma delas, esse mosteiro é onde está enterrado Dom Pedro e Dona Inês de Castro, Sim. certo? E foi onde eu casei, a Ah, primeira vez. que bem. Casei no Mas- mosteiro de Alcobaça. É verdade. Olha Mas só. é uma coincidência. Essa do lenço, eu nem sabia o que é que o rapé era snifado. Pensei que era mascado. Pensei que fosse uma coisa que se mascava. Sim, Mas não sabia que era snifado. Não. também é, também é. É? Boa. Ou Aqui, então, Vamos lá. eu sei que ele saía pelo nariz, com certeza, ao mastigar, não, Já. eu acho que era, que se punha no era nariz. nariz, não era? Acho que sim. Olha, Mas é os primórdios do sniff, do snifar. olha, muito interessante, porque tem realmente muitas coisinhas assim. É um É. retrato mesmo de época e demonstra um grande conhecimento da cultura Uhum. portuguesa da altura, E realmente. o que eu achei notável foi o comentário da Lu, que na altura, quando leu, como é que ela conseguiria saber o que eram os lenços de Alcobaça? Quem é que poderia explicar aquilo? Não, só se alguém Não explica. é? Não, pois, E exato. passado tantos anos, ficou a saber. O que prova que um livro nunca acaba. É verdade. Quando é bom, nunca termina. Há sempre É, uma novidade. é interessante. Bom, vamos então voltar aqui ao nosso Na conto. verdade, quando a pessoa é adolescente, né, e está lendo algum conto, assim, em geral, passa por cima de muita coisa, né, Sim, 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 sim. que não tem maturidade. É E verdade. nessa leitura também eu não sabia desse detalhe. Eu não sabia do outro, já não me lembro do nome, daquele que deu origem ao filme. Bom, então vamos lá. Então, bom, o que, o que aconteceu foi que a filha e o genro, portanto, o senhor Barão, não é? O senhor Barão que estava aprendendo o javanês, e ele põe aqui entre parênteses, penso que até aí nada sabiam da história do livro, vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram, acharam graça e julgaram coisa boa para distraí-lo. Mas então o genro ficou com muita admiração pelo castelo, o professor de javanês. Que coisa única, é um assombro. Tão moço, se eu soubesse isso, onde eu estava. Portanto, ele estava assim, Ele enganou direitinho, né, Euri? Ele enganou direitinho todo mundo. exato. E então, o genro, portanto, era o marido da Dona Glória, da Dona Maria da Glória, assim se chamava a filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo o mundo a sua admiração pelo meu javanês. O barão estava contentíssimo. Isto aqui depois também é muito, muito engraçado. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele. Nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Ou seja, ah, melhor, não é? A tarefa estava a ficar facilitada, porque o outro já desistiu de aprender e era só ele contar o que é que estava ali escrito. Inventou um monte de histórias. Diz ele aqui: sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingias ao velhote como sendo do Cronicon.
Bom, este homem tinha uma imaginação fértil e devia ser muito bom com palavras, como ele ouvia aquelas bobagens. E o outro acreditava. Faz-me lembrar, às vezes, há bocadinho falei no nosso mestre, ele a contar histórias muito bem contadas e a gente a acreditar. Ficava estático, como se estivesse a ouvir as palavras de um anjo, e eu crescia aos seus olhos. Portanto, o homem estava a fazer uma bela de uma figura. Sabia javanês e traduzia o livro para o outro, contava aquelas histórias. Incrível, tudo. Ora bem, a vida vai-lhe correr bem. Fez morar em sua casa. Queres voltar a ler, Lud ou Alter Pessoa? Posso sim, posso sim. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava meu ordenado, passava, enfim, uma vida regalada. Contribuí muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança, ou contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um parente esquecido que vivia em Portugal. Então tá aí as relações dele com Portugal, né? Então ele tinha um parente lá em Portugal. O bom velho atribuiu a coisa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas em todo caso sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande, quando o doce barão me mandou com uma carta ao Visconde de Caruru para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, a minha fealdade, a falta de elegância, o meu aspecto tagalo, qual? Retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês. Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só, um homem que sabe javanês. Que portento! Os chefes de seção levaram-me aos oficiais e amanuenses, e houve um destes que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam: então, sabe javanês? É difícil? Não há quem o saiba aqui. O tal amanuense, que me olhou com ódio, acudiu então. É verdade, mas eu sei Kanak. O senhor sabe? Disse-lhe que não, e fui à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o pince-nez no nariz, que foi depois eu descobri que é um óculos, né? Um óculosinho que só tem É, um, é. né? Sim, sim, E é. perguntou: então, sabe javanês? Respondi-lhe que sim. E a sua pergunta, onde eu tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. O bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por hora não há vaga, mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica adido no meu ministério e quero que para o ano parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Ovelac e Max Miller e outros. Imagina tu que eu até aí nada sabia de japonês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. Ele não sabia japonês, mas por causa do japonês, lá vai ele para um congresso de linguística. Gente, é muito legal. O velho barão veio a morrer. Passou o livro ao genro para que o fizesse chegar ao neto quando tivesse a idade conveniente e fez-me uma deixa no testamento. Ele ainda participou do testamento do velho. Incrível. Pus-me com afã no estudo das línguas maléo-polinésicas, mas não havia meio. Bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Então, mesmo assim, ele não aprendeu japonês, né? Então, não aprendeu. Comprei livros, assinei revistas. Aí tem umas expressões aqui que eu não sei ler. Não faz mal, passa à frente. São
O diabo, mais nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam-me dizendo aos outros: lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam o meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna. Como se tu nada sabias? Interrompeu-me o atento Castro. Muito simplesmente. Primeiramente, descrevi a ilha de Java com auxílio de dicionários e umas poucas geografias, e depois citei a mais não poder. E nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca. Isto é, uma vez quase fico perdido. A política prendeu um sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém o entendia. Fui também chamado, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do cônsul holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas, e o tal marujo era javanês. Ufa! Então, assim, ele demorou um tempo, ainda bem, porque senão ia pegar ele na mentira, né? Porque o rapaz realmente era javanês. Chegou, enfim, a época do congresso, e lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti a inauguração e as sessões preparatórias. Inscreveram-me na sessão de Tupi-Guarani e eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela sessão. Não conhecia os meus trabalhos e julgara que, por ser eu americano-brasileiro, me estava naturalmente indicada a seção de Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre o javanês para lhe mandar conforme prometi. Então, você ainda teve a sorte do cara jogar ele para falar Tupi-Guarani, né, para trabalhar com a seção Tupi-Guarani, ao invés de javanês. Que ele ainda pede desculpa. Se eu soubesse que o senhor sabia falar javanês, eu teria colocado. E ele ainda promete escrever umas obras e mandar para ele. Até hoje, ele não mandou nada. É um homem de muita sorte, como o Cat colocou. Mesmo, viu? Porque muita sorte. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bali, em Berlim, em Turim e Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete, presidido pelo senador Garotti. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de 10.000 francos, quase toda a herança do Credo e Bombarão de Jacuecanga. O dinheiro que ele ganhou do velhinho lá do livro foi quase todo. Não perdi meu tempo, nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória nacional. E ao saltar no cais Farops, percebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente da República, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses, fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. É fantástico, observou Castro, agarrando um copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser quê? Bacteriologista eminente. Vamos, vamos. Muito bom. Deus. Bacteriologia. Porque era o que ele estudava antes, né? O que ele ia ser bacteriologista, só isso. Mas aí essa tirada dele de javanês, de dar aula de javanês, de dizer que sabia o idioma no local, isso me faz lembrar uma frase assim que é: em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então, assim, ninguém sabia o javanês. Ele estudou o alfabeto, aprendeu em 2 dias, né, o alfabeto. Então, com um pouco de palavras que ele sabia e algumas frases,
né? Eu achei fantástico isso. Esse conto é fantástico, ele é maravilhoso. Na época que eu li, não entendi muito bem, assim, mas agora, relendo com vocês, assim, a experiência mudou total, principalmente das partes de Portugal. Tendo portugueses para me explicar, é muito fantástico isso. Muito mesmo. Obrigada, Euri, por trazer esse conto para gente. Eu acho que este ponto é mesmo muito. Eu achei o máximo, é porque vocês estão a ouvir-me bem? Sim. Ai, que às vezes parece que fico Sim. travada. Podes falar, Rose. Tem duas coisas, né? O primeiro é que eu não entendi muito bem aquela questão dos cadáveres, que ele disse que convivia com os cadáveres. Vocês entenderam aquilo ali? Logo no começo. Sim, Rose, é porque ele era bacteriologista, não é por isso, não? Que ele era legista e fazia, talvez tenha relação com isso, logo no início. Porque disse que ele era Porque senão ele bacharel. ia ter que conviver com isso, com esses estudos dessas bactérias, talvez as bactérias É, que comem os cadáveres, né? Então, por isso que ele trabalhava com isso. eu fiquei na dúvida por causa das aspas. Parecia assim, os cadáveres no sentido assim, porque ele estava num meio, né, bem pobre e tal. Como aquela Peraí. falou ali, ó, com os mendigos, não? Talvez tenha esse sentido, porque não é cadáveres, é cadáveres entre aspas. Ele faz questão de Vamos, colocar as aspas, né? Não sei. Essa Ou- parte. Outra coisa, né, é que é interessante ele citar, né, que existia naquele congresso de línguas uma sessão de Tupi-Guarani, né? Veja, para mim, né, é uma clara menção à triste fim de Policarpo minha Quaresma. internet está aqui, não é? Oi? Travou? Eu só fiz dizer que, pelo menos para mim, essa menção do Tupi-Guarani, de uma sessão de Tupi-Guarani, é uma menção ao livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, provavelmente. Né? Assim, a Sim, menção, você fez uma coisa lembrança, assim. interessante. Com certeza, eu acredito que seja porque em Triste Fim de Policarpo Quaresma ele defende a língua brasileira, que seria o Tupi-Guarani, que veio dos índios, a primeira língua. E aí ele faz tudo para que essa língua seja oficial, ao invés do português, que É. faz uma crítica, né, desse português que é trazido de Então, Portugal para a então gente. esse conto, né, quando ele cita isso, né, que tinha Uhum, uma sessão sobre isso, provavelmente é essa menção, né, porque quem lê e já teve acesso ao livro, lembra, né? com certeza. Uhum. Sim, deve ser, sim. Euridice, você voltou naquele trechinho, né, que Queres tinha que eu lá. vá? Pode ser, mas é só porque eu fiquei assim, por que que ele colocou essas aspas, entendeu? A minha internet está tão lenta. O que é que se passa? Está a cortar. Não está. Agora está? Agora sim. Sim. Agora sim. E Então, parecia assim uma forma pejorativa, né? mas Assim, onde é que está? não teria mais contato com aquilo, né? Aonde é que está? Um pouquinho abaixo, não? É um trecho maior. Ah, Abaixo, ah, ok. ah, Sim, você sim, sim. tinha colocado, eu acho que talvez na segunda página. Ele está em Precisa-se de um professor de língua Exato, javanesa. aqui, nessa aqui, ó. Nesse parágrafo que começa assim, É a precisa-se de um quarta, professor de é língua. na quarta linha, né? Uhum, E sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Pois não, está entre parênteses, não sei, entre aspas, comas, não sei. Então, por isso que podia ter a acepção de que não era o cadáveres em si, mas
mas a pobreza, a miséria, entende? Não sei. Talvez, não sei. Mas, Rose, se tudo bem, pode ser que seja isso, mas ele está dizendo assim que ele via como ser professor de javanês uma oportunidade para ele sair do café, andei pelas ruas, sempre imaginar-me como professor de javanês. Então ele vestiu aquilo ali. Eu vou ser professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde, sem os encontros desagradáveis com os cadáveres, que era o que ele até então fazia. Eu vejo dessa forma. E aí ele se vestiu e falou, não, a partir de hoje eu vou ser professor de javanês, é uma oportunidade para que eu saia do local de onde eu trabalho, do que eu faço hoje, para ir para um patamar elevado, assim. Mas pode ter uma dupla interpretação, entende? Quando ele bota esse aço, pode ter uma dupla interpretação, que é sair também daquela miséria, entende? Sim. Né? Pode ser, não sei. Por isso que Sim, eu fiquei sim. na dúvida, né? Ele devia passar muita fome e devia estar morto de fome, magríssimo, e escondia-se das pessoas e convivia com outros miseráveis, que ele com certeza denomina de cadáveres. Pode ser, não sei. Andarem pelas ruas, pelos cantos. Por exemplo, eu sei, eu já tenho lido sobre isso e já vi filmes que é o tipo, há pessoas em Nova Iorque miseráveis a viver assim nos túneis do metro e que às vezes são encontradas mortas. Claro que nesta altura não era isso, não é? Mas eu vejo, quer dizer, este cadáver deve ser figurativo. Não sei. Porque ele não precisaria colocar os parênteses, né? É Não, intencional. Aparentemente é intencional, sim, pois. né? Não sei. Eu- Outra essa- coisa também que eu achei interessante é que assim, Lima Barreto ele era um funcionário público, né? Eu não sei o que exatamente ele fazia, mas ele faz uma crítica, né, ao trabalho repetitivo de uma pessoa que tem, né, que bate ponto. Ali ele claramente é como se ele dissesse assim, pô, isso aí que é tão chato que eu queria fazer qualquer outra coisa. Parece ser uma clara citação à própria. Tanto é que depois ele se torna alcoólatra, não por acaso, provavelmente. Aquilo, né? Não sei se essa é a razão, mas pode ter sido uma das razões do alcoolismo dele, o tipo de trabalho que não estava condizente com a personalidade dele, né? Aquela burocracia, aquela coisa, né? Talvez. Ele mesmo diz que toda a gente quer ser funcionário público, mas depois tornam-se cadáveres, ficam ali sempre no mesmo sítio e vão morrendo lentamente. Pode ser daí. Já estou a extrapolar. É que depende da personalidade da pessoa. Existem pessoas que estão talhadas para aquele tipo de, né? Principalmente quando é assim uma coisa muito burocrática e repetitiva, né? Então, tem pessoas que gostam exatamente disso e outras não. E é que aquilo ali é a morte. Tanto é que você vê funcionários, né, que como se tivessem em desvio de função, porque ele está fazendo qualquer coisa que não era o que ele queria, né? E ele critica isso claramente no conto. Sim, é verdade, é verdade. Tem ali muitos elementos de crítica social também. Sim. A Karine, ele não diz que gosta muito acha Lima Barreto incrível. Eu não li ainda esse livro, aquele livro que é muito conhecido, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, não é? Não li, e nem li outros, eu conheço muito pouco, mas diz-me, Karine, já leste? O que é que gostas do livro, aconselhas? O Fim de Policarpo Quaresma, eu li, já estou precisando reler de novo, e hoje, rapidamente, eu li de novo sobre a biografia dele. Então, como ele era negro, ele não foi aceito pela sociedade
esqueci a palavra que eu vou usar. Então, ele criticava muito a sociedade do Brasil. Inclusive, eu vou publicar uma coisa aqui agora do Real e peguei uma frase dele: o Brasil não tem povo, apenas público. O povo luta por seus direitos e público só assiste de camarote. Então, ele Diz lá acreditava muito. Oi? lê novamente, que eu não apanhei. O Brasil não tem povo, apenas público. Povo luta por seus direitos, público só assiste de camarote. Então ele critica, ele acreditava muito que no Brasil, se a pessoa é igual esse personagem dele, se falasse uma coisa interessante ali, outra acolá, ele já ia fazer parte da alta sociedade como personagem. Engraçado, Karina, é que assim, isso é feito antes de 22, né? Essa frase dele. Veja que na década de 30, o Sérgio Buarque de Holanda faz Raízes do Brasil, que vai exatamente na contramão dessa frase aí, né? Vai um pouco na contramão. Mas acho que talvez porque ele não conseguiu ser aceito, sabe? Ele era negro, então ele descrevia muito a realidade dele, os cortiços, onde ele vivia. Uma outra coisa, né, da biografia dele, né, que eu ouvi, né, eu achei interessante, é assim, que disseram o seguinte: Lima Barreto ele morre 3 vezes, né? É como se ele morresse 3 vezes. A primeira vez quando ele é internado, né, no hospício, já ele tinha bebido, né? Ele estava alcoólatra e a família já não sabia o que fazer, né? E o internou. E ali é uma primeira morte, porque é a morte dos sonhos, a morte eh, de muita coisa quando ele entra naquele ambiente ali, né? A segunda foi a morte real, né, por um ataque do coração. E a terceira, porque veja, ele morre em 22. E é a ascensão ali começa a ascensão do fascismo, né? E aí a, a literatura negra, ela sofre com isso, né? Em diversos. Então é uma terceira morte, né? Que ele só ressurge como um escritor importante na década de 50. Então, é como se ele tivesse morrido 3 vezes. Tendo que era um escritor que lia certamente muita literatura estrangeira, sobretudo francesa naquela altura. Quando não é quem é que disse que, como foste tu que disse, Karina, que ele observava, era observado nos camarotes, quem estava nos camarotes eram os grandes. Como é que era? Não, Pode... o Brasil não tem povo, só tem público porque observa de camarote, não participa, não luta. Era nesse sentido. Pois, há um escritor que tem um bocado essa ideia, mas que é sobre a questão da guerra, que é o Giraudoux, que é, no fundo, os generais mandam a infantaria ou os de baixa patente para a guerra, mas observam a guerra lá do alto, do lado alto. Este personagem do Castelo. Castelo faz-me lembrar muito a personagem do Scapino, a tradução portuguesa, mas é o Scapin, do Molière. O Molière tem uma obra, uma peça que é Les Fourberies de Scapin, ou seja, as artimanhas do Scapin. E a personagem é muito deste tipo, porque nas peças do Molière há uns grandes conflitos. A menina que também quer casar com alguém, mas os pais querem fazer o casamento. E depois tem o Scapin, que é o criado, que arranja, desde disfarçar-se, arranja todas as artimanhas
para resolver os assuntos, mentindo, fazendo-se passar por personagem. E este Castelo fez-me lembrar muito essa personagem. Porque, quer dizer, já não há, quer dizer, nunca houve ideias completamente originais em nada, sobretudo em literatura, não é? Mas, e os escritores leem-se uns aos outros. E eu aqui senti uma veiazinha dessas artimanhas, que é o que este tem, desse Scapin, que foi traduzido por Scapino, mas o Scapin é muito mais giro. A gente está mesmo a ver o fulano com as artimanhas a escapar e a fazer só malandriças, e fica melhor o coisa francês. E ele era um homem com cultura, certamente que lia, Sim. o que também não era capaz de não ser fácil na altura para um funcionário público, porque os funcionários públicos ganhavam muito pouco, mas havia as bibliotecas. Mas, Célia, ele realmente sabia francês, porque ele Pois, teve como se fosse assim, um protetor, entende? Né, pagou seus estudos, né? Então, ele sabia francês, de fato. era a língua da cultura da altura. Nuno, Olha, eu só queria dizer uma coisinha. Fiz aí umas pesquisas, não é? E concordo com a Karin quando diz que a origem deste texto podia ser muito. Uma curiosidade do Lima Barreto Travou. chama Afonso Henriques Lima Barreto. Acho que vocês todas sabem, não sabem é que o primeiro rei de Portugal se chamava Afonso Henriques. E não sabiam? Estava no Google. Afonso Hum, Lima Barreto. Afonso Henriques Lima Barreto. Ah, Aquilo que me parece é que, de tudo o que eu pesquisei, ouvi, li, ele não foi aceito nunca e tinha muita vontade de entrar na Academia de Letras Brasileira. E perante esse facto, sempre desdenhou um pouco, porque era mais provável um fingido, sem nada saber, entrar para esse círculo, do que aquele que efetivamente, e tal como ele se considerava, que algo sabia, mas que talvez pela sua condição financeira, pela sua cor de pele, ou por qualquer outro motivo, nunca foi aceito. Portanto, era uma luta que ele tinha, ou dizem que tinha, e que nunca conseguiu. E que este tipo de conto é uma crítica velada em que é tão mais importante o parecer do que aquilo que se é, ou o ser. Portanto, através deste conjunto de aldrabões que existe em toda a parte do mundo, Portugal também tem vários, as aparências, e muito nas altas sociedades, as aparências contam, e às vezes sem conteúdo consegue-se fazer um brilharete, não é? Portanto, que era o caso aqui do nosso Castelo. Castelo, que aprendeu a língua que nunca conheceu, mas que, lá está, importa mais parecer do que ser, pelos vistos, e veja-se o detalhe com que ele consegue sempre, até chegar a um estatuto quase de ministro, sempre por aparências, sem conteúdo algum. Olha, Agora, pronto, eu acho que anda muito à volta disto. Agora não conheço minimamente o Lima Barreto para poder validar, foi só aquilo que pesquisei. E ouvi alguém ler a Isabela Lugano, ou Lugano, é uma dessas que faz as avaliações dos livros e não sei o quê no Brasil, e foi ela que leu e ouvi ontem durante um período, e é tudo o que sei. Mas no final ela faz uma abordagem desta natureza, falando exatamente nisso que a Karina Alves estava a dizer, de haver uma discriminação em relação a ele, e ele sentiu na realidade. Não sei se é exatamente verdade, mas era isto que vos queria dizer. Quanto ao conto em si, já é a segunda ou terceira vez que me obrigam a rir de pequenos trechos e a lê-los, portanto, não sou muito de perder tempo com isto, e principalmente depois de ler, estar a vos ouvir a ler outra vez.
mas acabo por me. Pronto, são textos que eu nunca chegaria lá na minha vida. E pronto, e acaba por ser engraçado, acrescenta valor. E nessa perspectiva é muito, muito agradável e são coisas rápidas que nos levam aqui a conversar e a aprender sempre qualquer coisa. Face àquilo que estávamos habituados de ler os grandes clássicos, não é? E andar à Também, volta dos grandes autores, não é? também é um clássico da literatura brasileira, mas conto tem conto, não é? Sim, na Mas versão olha, com. é muito interessante e é possível até que seja uma crítica velada à, à impossibilidade dele e à frustração de nunca ter conseguido entrar na academia e se calhar outros que ele, segundo ele, valiam menos, conseguissem entrar. Agora, eu acredito que seja, até faz sentido que seja. Agora, esta personagem, Castelo, ele até pode ser um aldrabão, um grande aldrabão, e é um grande aldrabão, mas ele tem mérito, ele tem mérito de não, de assumir, de levar a coisa, de afirmar, não é? Que a confiança nunca e não se deixar abalar. Ele estava num desespero, não é? Estava à rasca, senão não conseguia pagar a conta do aluguel. Mas segundo, para mim, tem algum mérito, ele não se acagaçou e levou a coisa e conseguiu se safar, não é? Conseguiu se safar e ensinar a alguém javanês, a alguém que sabia menos do que ele, porque ele aprendeu bem umas 4 palavras, aprendeu o alfabeto e aprendeu umas 4 palavras. É muito astuto. Diz, Rose. Nessa linha do que o Nuno mencionou quanto ao preconceito, né, e que de fato ele não entrou na academia, né, veja que ele é uma pessoa que nasceu antes da abolição da escravatura, 7 anos antes, uma coisa assim. E, então ele nasceu num período que o que estava valendo era a lei do ventre livre, né? Que foi uma coisa para esticar mais ainda, assim. Imagine que se aquela sociedade iria permitir que uma pessoa que vinha desse extrato social chegasse à Academia Brasileira de Letras naquela época. Era realmente muito E difícil. quanto ao Machado de Assis, teve o Pois, mesmo problema? É que o Machado de Assis também teve também problemas, não? E tem, pelo menos é mais, em Portugal é mais conhecido, ou aqui no grupo é que se fala mais do Machado de Assis. Mas também era preto, não é? era. E também Era. nunca entrou na Academia de Letras, nem a posteriori, nem pós-morto. Mas acho que para entrar na academia tem que estar vivo, não? Não sei. Acho que sim. Acho que Faz sim. sentido, não é? Pelo menos para partilharem aquela. Eu não sei, mas agora vou ver. Mas acho que, não sei se já havia Academia de Letras, não havia? Na altura de Machado de Assis. Tem críticas a Machado de Assis, não li nada a frente. Está bem, vamos ver se Machado de Assis entrou ou não. E então, o que é que tem mais a dizer em relação. Também uma outra coisa que eu gostei, pronto, gostei, para mim é mais fácil, não é? Mas para vocês acredito que não seja, que é o português muito próximo do português de Portugal, ainda atual, não é? Ainda muito próximo, ali uma palavrinha ou outra, ou uma forma ou outra. Podes ligar o microfone, Lúcio. Não, não queres dizer nada. É que eu ia dizer assim, que é o português que a gente fala arcaico aqui, Não é, né? Que é cara. uma... Não é, e é temporal, né? Para vocês. Mas E para a gente é um pouco interessante, esse uma português. Não, tem coisa bem interessante que tu falaste, Ludmila, acho que foste tu, não sei se é o próprio Lima Barreto, se bate pela manutenção da língua indígena como a língua oficial do Brasil. É?
Sim, É é que ele. se for, Ele que vai vai ter. defender o Tupi-Guarani, que Exato, como é queria que que diz? fosse a língua do país. Você vê que em Com Triste Fim de certeza. Policarpo Quaresma é muito triste, justamente por isso. Ele luta contra tudo e contra todos, para que, além disso, não só a língua, mas também as terras. Tem a questão de se plantando tudo dá, ele quer levar aquilo a ferro e fogo, não trazer nada de fora, não ter essa coisa de importação. Não, de produzir no próprio país, que o país é riquíssimo, que as terras dão mesmo. E essa questão da língua, para ele, era primordial, ter uma língua absolutamente brasileira, própria do país. Aí ele defendia o Tupi-Guarani porque os índios, que eram os primeiros habitantes da terra, né? Então ele defendia isso, além de defender outros modos, assim, e acabou morrendo. Sim, o triste fim é esse, Quaresma fica louco, é considerado louco, não é reconhecido, e acaba que é isso. Agora, Lima Barreto, ele é fantástico em vários pontos, nessa questão mesmo de conhecer outros idiomas, ter domínio, igual Celinha percebeu ali, que do francês, não só do francês, mas do inglês e do português mesmo de Portugal, trazer coisas para a gente, igual agora mesmo, só depois de tanto tempo que eu pude perceber. Não é encontrar com vocês para vocês me explicarem o que na escola me explicou. E eu sempre tinha curiosidade, mas assim, a gente passa por cima, como Rose disse, os adolescentes querem ver por cima porque precisa disso, na verdade, para fazer uma prova e ser avaliado em cima disso. Mas eu acho a literatura riquíssima porque nos permite diversas interpretações. Olha que coisa rica hoje. A gente pegou um conto de Lima Barreto, lá do século passado, e trouxemos para cá tantas questões que são até hoje, porque se a gente for pensar, as pessoas que mais se dão bem são aquelas que sabem enganar melhor, que sabem, que sabem aparentar mais. Você vê que desde o início ele diz que ele se vestiu como professor de javanês, e foi. Então, assim, essa questão do parecer, acho que foi Nuno também que disse, que é mais importante que o ser, né? O parecer, ele ganha uma coisa, você sabendo, e isso é a coisa do malandro, né? Do jeitinho do malandro. E você sabendo aparentar, não importa se você sabe ou não, entendeu? É bem interessante, e isso é interessante no meu trabalho. Eu vejo pessoas medíocres no sentido de saber só o mínimo ali, se destacando como gerentes, como autocargos, porque tem uma lábia muito grande. Quando você pega mesmo e aperta a pessoa, ela não sabe, ela não sabe resolver, mas ela diz que sabe, acredita naquilo e passa para as pessoas uma confiança que as pessoas acabam acreditando junto. Então é meio que isso, a gente acaba acreditando de a gente ter. Muitas vezes eu mesmo me preocupo muito com saber mesmo, com conhecer a fundo, porque a gente sempre tem um medo, né, de ser taxado como charlatão, né? Por exemplo, Olha, assim, tu estás a falar, tu estás-me a destapar a careca, porque eu, desde que me meti aqui no Clube Real e digo às pessoas que faço parte de um grupo literário, não é que elas passaram a pensar que eu sou um expert em literatura, e ouvem-me. E quando vêm a casa, vêm-me aqui alguns livros. Nuno, tu tens aqui uma. Tu leste isto tudo, isso nem queiram saber. Conheço tudo, tudo, tudo. E portanto, faço esse papel também. E é muito agradável. Estás a ver? E portanto, eu aqui convosco, alguma vez eu tenho alguma coisa parecida com a Célia, com a Eurídice, mas de vez em quando faço assim um brilharete, estás a ver? E vocês ficam todas encantadas. Olha, Mas é agora, Nuno, assim a você é vida. muito Mas modesto. agora falando a sério, o peraí, Nuno, certo, o peraí, certo é que desde essa peraí. altura, diz, A partir não de vais hoje, pedir. não, a partir de hoje tu vais passar a te chamares Nuno Castelo Coelho. Ah, ok. Mas ficas a saber que já li pá, tudo o que é de Tolstói, até a Ana Karenina, epá, e não já lemos aqui contos bem mais interessantes. Olha, o último dele, a do Oscar Wilde, O Fantasma, delicioso. Mas eu às vezes parece-me que somos todos levados a ir na onda daquilo que é, estás a ver, o status quo do sistema.
É como tu entrares no modelo do Louvre, tu podes não perceber nada do que estás a olhar, mas se disseres 3, 4 palavras, há sempre alguém que percebe menos do que tu e não se te atreve sequer a contradizer-te, porque é tão vasto o mundo e cada um tem uma opinião e tem uma interpretação que há espaço para todos. Agora, o que eu queria dizer à Ludmila é que no mercado profissional, aí eu já fui preparado. E aí tu tens mesmo que ser flexível e habilidoso. Há aquele tipo de pessoas que eu às vezes entregava certo tipo de estudos e relatórios que me vão descobrir a falha, onde falta a vírgula ou onde está um erro de português ou de inglês, que vêem microscopicamente e que, coitado de quem os tem que aturar, estás a perceber? Não tem graça nenhuma. E há aquele tipo de pessoas que têm de alguma bagagem, está sempre na disponibilidade de criar qualquer coisa diferente para melhorar resultados, etc, etc. Mas temos que saber vender a nossa imagem, temos. Nem sempre temos, às vezes temos, muitas vezes diria, temos que nos atrever a promover mais do que aquilo que somos. E digo isso aos meus filhos. Agora, também de vez em quando podemos ser apanhados ou ficar fragilizados, mas também tem técnica para sair dessas situações. Aprende-se tudo. Agora que o mundo é dos aldrabões, a gente sabe que sim. Não é? Agora vai falar a Célia, de certeza. É que veio a propósito, é que, não, é que a propósito dos castelos deste mundo, há castelos antigos, mas há castelos moderníssimos, já do ano 2000. Oh, todos os dias aparece um castelo. Então qual é a história? Estou a brincar, mas é o seguinte. Eu soube, quer dizer, outras pessoas com certeza sabiam, eu não sabia, soube há tempos, de vez em quando na televisão, há aqueles programas muito bem construídos por, sei lá, o 60 Minutos, por exemplo, construídos por aqueles grandes jornalistas americanos, e aconteceu, opá, é maravilhoso esse programa, eu gostava de ter gravado, mas foi uma pena. Uma vez um francês chamado Jean-Claude Arnaud, que era um gabiru, que era um castelo, e que tinha um ego muito grande, que se julgava mais do que o que era. Era assim meio fotógrafo, ensaiava grupos de teatro, isto é tudo real. O homem existe, é capaz de estar preso. E então decidiu ir para a Suécia. E aí instituiu-se como uma grande personalidade do mundo teatral, foi-se imiscuindo, sendo convidado para festas aqui e acolá, e conseguiu chegar ao grupo integrante da Academia Sueca, a que dá os prémios. Casou com uma uma senhora deste grupo da academia, porque os prémios são dados por uma academia fixa, casou-se com ela e influenciou, enquanto não se descobriu, influenciou os prémios Nobel. E agora até fui buscar, porque eu não me lembrava era do nome do homem, Jean-Claude Arnaud, casado com uma integrante da Academia Sueca, que tinha dado um prémio, com certeza influenciado por ele, em 2018, e o prémio foi cancelado quando se descobriu o caso. Mas isto foi muito difícil de descobrir, quando alguém deu a dica, alertou, houve uma grande investigação, porque a coisa era muito bem feita e havia uma ramificação enorme. Isso, para ser objeto de estudo, imagina, portanto, e ao mesmo tempo, há castelos ótimos e que voam alto, e este Jean-Claude Arnaud, eu quando o vi, não achei nada de especial, mas tinha aquele estilo do francês, intelectual, assim, o cabelo um bocadinho comprido, e pronto, chegou lá ao mundo das louras, dizimou aquilo tudo. É uma história fantástica. Eu acredito que um dia façam um filme, mas ainda é recente.
Pois, Isto o azar dele foi que alguém sabia javanês. talvez. E sabiam bem francês. Não, Ai, ai. é uma história, pá. Um fulano que sai de França e se arma em grande intelectual na Suécia, pá, é uma história. Sim. Então o Castelo chegou a ser cônsul por isso. Este nosso castelo chegou a ser cônsul, com todas as honras e glórias de quase de um chefe de Estado, não é? E a senhora da Academia da Sueca caiu na armadilha. As paixões, as paixões. Então, espero que tenham gostado do conto. Pequenininho, pequeno, mas achei muito interessante. E gostei muito de ler também. Podem sugerir contos, já que gostam de contos. Não vamos Sim. fazer só contos, mas podem sugerir. Tá? Uhum. E talvez na próxima semana eu fale sobre um livro que estou lendo, que não o terminei, mas estou mais ou menos a meio. Se chama A Vida Mentirosa dos Adultos e é de Helena Ferrante. Não sei se vocês. Helena Ferrante. Uhum. Essa Helena Ferrati é aquela mulher que ninguém sabe quem é. É. É essa? Uma Um autora homem que toda a gente pensa que é Helena Ferrante. Ferrante. Deve ser um Ferrante. pseudônimo, né? Helena Ferrante, mas nunca se viu quem é, pois não? Já ouvi Não, qualquer história. é um mistério esta escritora. Ninguém sabe exatamente quem é. Agora, o livro, o título, a Karine falou do título. O título também me chamou muita atenção, A Vida Mentirosa dos Adultos. É interessante, eu já li algumas coisas desta, não sei se é esta, mas pronto. De uma forma diferenciada, é a vida dos castelos, no fundo. Acaba por ser a mesma coisa. A Se Vida não tiveres Mentirosa mais dos... nada para nos contar, traz lá a vida de mais esses castelos. Os castelos Uma pessoa deste mundo. acaba Não de dar sei, mas pode ser, castelos e castelas, atenção. Vocês sim. não se ponham de fora. Não há coisa Não, pior. também há castelas. Uhum. Se uma hipótese é trazer este livro que ainda não está terminado, estará a meio. Outra hipótese é falarmos sobre outro ponto. Se alguém quiser sugerir, sugira. Está bem? Ah, eu pronto, li aqui alguns, mas achei este mais interessante. Vamos fazer a nossa Bom, foto. eu li, só voltando àquela questão da academia, né? É, até hoje, muitas, por exemplo, a Academia Brasileira de Ciências, ou qualquer uma das academias, não é só o profissional ser excelente, mas ele precisa ter conexões. Então, por exemplo, Machado de Assis tinha conexões. Provavelmente Lima Barreto não tinha essas conexões, entende? Então tem uma diferença também aí, né? Sim, pode ser. Era tímido, com certeza, tinha falta de autoestima. Hoje fala-se muito nisso, nas connections. Sim, claro. Porque são outros que vão indicar, né? Aí tem Claro. outras questões, aí tem inveja, tem tanta coisa envolvida que nem sempre essas indicações são realmente só pelo mérito, né? Sim, mas sim. E ocorrem injustiças, né? Olha, eu agora há pouco tempo lembrei-me deste episódio. Não tem nada, pronto, tem a ver, mas o Nuno sabe de quem estou a falar, que é um amigo em comum, o Luís Veiga. A Célia também conhece. Este meu amigo, num workshop de dança que nós estávamos,
houve ali um concursozinho, não é? Escolher ali uns pares que dançavam melhor e o Luís Veiga, mais a moça com quem estava dançando, foi um dos escolhidos, não é? Destes que dançavam melhor. Eram 6 pares, acho eu. E depois, como é que se decidiu? Decidiu-se quem é que ganhava o prémio? Decidiu-se, eles dançavam, cada par dançava, e depois o público aplaudia. E ganhava quem obtivesse mais aplausos. E ele ganhou. Ele estava com uma búlgara que tinha levado uma claque imensa. Ah, E então lá o organizador dizia assim, muito engraçado, ele dizia assim aos outros: não fiquem tristes, vocês dançaram todos muito bem, eles simplesmente tinham mais amigos. Tinham mais Então é connections. o quê? Tinham mais conexões, tinham mais connections. Mais conexões, então é isso. Eu conhecendo o Veiga, os outros deviam ser mesmo maus. Nunca também vi dança gente, muito bem, nunca não é? vi. Né? O Veiga dança bem? Dança. Nunca me viste a dançar a mim. Tudo o que vai para a escola para aprender a dançar não pode dançar bem, porque a dança é uma coisa genuína, nasce com as pessoas. Mas- Mentira. Estava-me a armar em, estava-me a armar em castelo, que eu também não percebo nada de dança. Olha, estás a ver Mas vocês iam acreditar nisso. o Nuno Castelo Coelho. Agora, Olha, pá, ao menos podia ser o Castelo Branco. ai não. Não, não, já chega, chega. Vamos à foto, vamos à foto. Podíamos ler qualquer coisa do Castelo Branco. Vamos à foto. Nem sei, eu estou-me a ver mal, não sei se estou na fotografia, se não estou. Estou no telemóvel, isto está horrível. Quer dizer, alguém consegue fazer uma captura de tela? Porque Eu não. Eu estou a ver na tela do telemóvel. Peraí, tenho que ir. porque isto hoje aqui está muito complicado na internet. Peraí, eu tenho que ir. Ludmila, quando for ao Brasil, vou ter contigo e vou-te arranjar não um, não dois, mas 3 cabeleireiros. Que é para tu acertares esse cabelinho como deve ser. Não sei se reparaste nos últimos minutos, estás assim, está aqui, está ali. Estás toda bonita, pá. Eu não conhecia, era a Karine. Karine, também tens Ela, um sorriso. Hã? ela É não tinha nova, vindo. Não mas é, mas ela Está muito bonita também. não estava a vir às aulas, agora já pode vir, que ela tinha um trabalho a esta hora, ok. Então, né? Tá, ainda bem. já pode vir. Quem é que falta aqui Olha, hoje? não Bom, consigo fazer a foto. quem é que está a ver no computador? Célia, tira uma foto. E eu normalmente, quando estou no computador, tiro com a minha máquina. Com o telemóvel. Ninguém tem? Então hoje a gente vai ficar sem foto, né, no caso. Não, eu vou Não, buscar. tira aí uma. A Karina já tem o telemóvel na mão, vai tirar. Na minha tela só vejo 7. Tens que Hum? Aí aparece Não no fico celular, eu não sei tirar, não. Então, não, olha, já consigo. Vá, todas agora. 1, 2, 3. Ok? Isto está tudo muito lento, então eu Ludmila, não sei. tens o telefone desligado. Não está a ouvir. Oi? Estava a dizer que tens o micro desligado. Estavas a falar, mas não te conseguia. Eu disse pra Eury que fez até um barulhinho na hora que bateu a foto. Ok. Pronto.
Ok. Pessoal, beijos, boa semana. Tchau, um queijo. Com licença. Você não, pessoal.